O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele mesmo despediria a multidão. Depois de os despedir, subiu a montanha para orar. Já era noite, o barco estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Vendo-os com dificuldade no remar, porque o vento era contrário, nas últimas horas da noite, foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar adiante. Quando os discípulos ouviram andar sobre o mar, acharam que fosse um fantasma e começaram a gritar. Todos os que tinham visto ficaram apavorados. Mas ele logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Ele subiu no barco, juntando-se a eles, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados. De fato, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles continuava endurecido. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então, nós vemos essa história da travessia do lago e o texto diz que naquela noite os ventos eram fortes, os ventos eram contrários. O evangelista Marcos, então, comenta que os discípulos não tinham compreendido o que acontecera com os pães, pois eles estavam com o coração ainda endurecido. Interessante notar esse detalhe. Eles não entenderam, estavam com o coração endurecido. E não entenderam pelo menos duas coisas. Primeiro, que Deus não abandona os seus filhos. Foi o que Jesus tinha explicado e mostrado ali na prática, com esse milagre, com essa atuação. Deus, no seu amor de Pai, não dá suas costas ao povo necessitado. Ao contrário, ele nunca desampara o necessitado, nunca desampara os seus filhos nas travessias mais difíceis. Segunda coisa, Jesus é Deus que vem em nosso auxílio. De fato, mesmo depois da morte de Jesus, não foi fácil para eles se convencerem de que Jesus tinha vencido a morte e agora estava vivo porque ressuscitou. E quando não se crê no poder de Deus que liberta do mal e da morte, aí a tendência é viver no medo. Então eles não tinham entendido essas duas coisas e nós precisamos pedir sabedoria também para entendê-las. Vamos à nossa oração. Senhor, dá-nos a graça de entendimento. Entender que o Senhor nunca nos abandona. Entender que o Senhor é Deus que vem em nosso auxílio. Dá-nos um coração que entenda essas coisas e não deixe que o nosso coração seja um coração endurecido, mas um coração que tem fé e que por isso conta com a sua ajuda, conta com a sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.